paz do Senhor. Bom dia para você que está vendo esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 32. E o tema para nossa meditação nessa manhã será: com Jesus tudo acaba bem. Já pega aí a sua Bíblia, já pega aí o seu caderninho, vamos anotar, porque a palavra vai de acordo com as suas necessidades hoje, de acordo com aquilo que o Senhor tem para você. Vamos lá. Como introdução, eu gostaria de dizer que o sol, quando a gente pensa no sol, pensa no dia, pensa no clima, o sol ele nasce para todo mundo. A chuva também ela cai para todo mundo. A noite chega para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos momentos bons, temos dias de chuvas, temos dias de tribulações, de dificuldade, mas temos dias bons também. Só que há uma diferença. Com Jesus tudo acaba bem. Às vezes você é um jovem buscando um primeiro emprego, um relacionamento. Às vezes você é uma pessoa já de idade, meia idade, que está pensando no que vai deixar como legado. Às vezes você já é uma pessoa de idade avançada, pensando o que você fez da sua vida. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que com Jesus tudo acaba bem. No contexto desses versículos, aí Mateus 14, 22 a 32, a gente vai ver que Jesus, junto com seus discípulos, chegaram a uma cidade chamada Betsaida. Jesus passou o dia ensinando a multidão que o seguia. Pois aonde Jesus chegava, as pessoas viam de todos os lugares e traziam seus enfermos para serem curados. E vinham ouvir também os ensinamentos e a palavra de Jesus. No final daquela tarde, na hora de despedir a multidão, Jesus teve compaixão da multidão que estava faminta. Todo mundo estava ali, passou o dia ouvindo a palavra do Senhor e ficaram com fome. Então Jesus teve compaixão e operou ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando toda aquela multidão, quase 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres. Olha o tamanho do milagre que o Senhor fez naquele dia. Interessante, né? Jesus ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Já guarde isso nessa manhã. Toda a multidão foi saciada, toda a multidão foi despedida e voltou para sua casa. Jesus pediu para os seus discípulos entrarem no barco e voltarem para Cafarnaum. Jesus subiu ao monte sozinho e foi orar, conversar com o Pai, ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus. Interessante, no versículo 23 a gente vai ver que estava escuro. A tarde já havia se passado, agora havia escurecido, já era noite naquele momento. Uma lição importante, que aí eu trago para a gente pensar um pouquinho também, às vezes você não é evangélico, você ou está fora da igreja por algum motivo, por alguma decepção. Eu gostaria de dizer que para a pessoa que está nessa vida, fora da igreja, fora dos caminhos de Jesus, ele está num momento de treva. Por mais que às vezes não pareça, a pessoa está bem sucedida profissionalmente, está num bom relacionamento, está vivendo um mar de rosas perante os padrões da sociedade. Mas eu vou te dizer que você, na verdade, está passando por um momento de trevas, porque você não está vivendo a luz de Jesus. Então volta para Jesus ou entra nos caminhos do Senhor. A pessoa sem Deus está em trevas. Lá para o versículo 24 a gente vai ver que havia uma ameaça de grande perigo, porque o barco era açoitado pelas águas. Os discípulos então na embarcação, Jesus estava no monte orando, então começou a ventar, começou a vir uma grande onda, começou a vir uma tribulação sobre os discípulos ali, homens preparados, homens que andavam com Jesus. Olha aqui o que acontece. Mas João, no capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus prometeu estar conosco no meio da aflição. Eu quero te dizer nessa manhã que você não está sozinho nessa aflição. Jesus está com você. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa estar no caminho do Senhor e acreditar que o mesmo sol que nasce para você e nasce para todo mundo, que o mesmo dia bom que chega para você e chega para todo mundo, e você tem que estar com Jesus. Por quê? Porque quando vinha o dia mau, quando vinha o dia da tribulação, o dia da dificuldade, quando vinha a noite sobre a sua vida, as trevas,
Se você estiver com Jesus, no final vai acabar bem. Interessante que lá no versículo 26, continuando, eles com medo, né, daquela tempestade, daqueles ventos, daquela agitação das águas, com medo de se afogarem ali os discípulos, os mesmos que tinham visto os milagres, os mesmos que estavam num dia bom diante dos milagres, os mesmos que estavam num dia ótimo, digamos assim, com Jesus. Agora estão vivendo um momento de dificuldade, um momento de trevas. Por isso, porque chega um momento de dificuldade para todo mundo. Aquele que está de pé, vigie, se guarde para que não caia. O dia de dificuldade chega para todo mundo, isso é certo. Na nossa vida nós temos aí dias bons e dias maus. E os discípulos estavam passando por um momento de muita dificuldade. Só que eles veem Jesus. A luta dos discípulos com o mar bravo para chegar do outro lado já durava bom tempo. Já era ali bom tempo que eles estavam lutando, com medo de se afogar, com medo de perecer. Só que Jesus, ele aparece para eles. Jesus vem caminhando sobre as águas. Um outro milagre. Só que Jesus não aparece no tempo que eles pediram. Jesus não aparece no primeiro momento. Deus aparece no momento certo. Isso a gente pode trazer para nossas vidas. Talvez você está aí preocupado com uma conta, preocupado com a situação do mundo, preocupado com a cura para essa doença. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele aparece, ele resolve as coisas no momento preciso, certo? E é isso que ele sempre faz. E ele apareceu para os discípulos no momento certo. E os discípulos se assustaram, não sabiam o que era, pensaram que era um fantasma que estava andando sobre as águas, não reconheceram, talvez por medo, talvez pelo espanto de tudo que acontecia no redor deles. Mas Jesus tinha uma palavra simples e muito poderosa. Jesus disse, sou eu, lá no versículo 27. Quando ele diz sou eu, todo mundo entende, é de Jesus. Todo mundo entende que é Jesus. Os discípulos, entre eles ali, eles têm uma discussão, entre eles ali uma certa dúvida. E Pedro diz, se és tu, que eu possa andar até ti, que eu possa andar sobre as águas. Você conhece a história. E Jesus diz para você nesse momento, não temas, eu sou o Senhor Jesus. Chego para te ajudar. Eu quero te dizer para você que está vendo esse vídeo, meu irmão, que Jesus ele chega na hora certa, ele vem para te ajudar. Você precisa confiar, precisa se entregar para ele. Tenha paciência. Em Mateus 28, 18 diz, e chegando-se Jesus, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Gente, Jesus tem todo o poder. Eu sei que as notícias às vezes não são boas, às vezes é muito difícil ver uma solução para um problema, às vezes uma doença familiar, às vezes uma condição financeira que você não consegue saber de onde vai sair um recurso. Mas eu quero te dizer que Jesus ele tem todo o poder. Não é um poder limitado, é todo, exatamente todo. Versículo 32, lá, não adiantado aqui. Uma libertação completa. O Senhor Jesus subiu no barco. Quando ele resgata Pedro ali que estava se afogando, quando ele chega, Jesus poderia ter acalmado a tempestade e continuado a sua caminhada e atravessado. Mas não, Jesus subiu no barco. Eu quero te dizer nessa manhã também que Jesus ele tem a paciência com a gente. Ele tem a solução. Ele tem a disposição para andar com você. Aonde é que você quer andar? Jesus pode andar com você. Você quer que Jesus esteja na sua casa? Ele quer. Você quer que ele esteja no seu trabalho? Ele quer. Você precisa se dispor, abrir as portas para Jesus entrar. Ele não vai arrombar porta nenhuma, mas se você abrir a porta da sua casa, ele vai entrar. Se você abrir a porta do seu trabalho, ele vai entrar. Se você abrir a porta do seu carro, ele vai estar com você no seu carro. Então entenda que com Jesus as coisas acabam bem. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus está no nosso barco, tudo acaba bem. Não há o que temer. Quando ele entra dentro do barco com os discípulos e acalma ali toda a situação, acabou.
Os discípulos entenderam que pode vir o que fosse vir. Jesus estava no barco, acabou os problemas, acabou qualquer situação. E um final maravilhoso. Versículo 34, o barco logo chegou à terra para onde eles iam. Eu quero que você pense nisso nessa manhã, medite com a sua família. Talvez você está aí do outro lado ouvindo esse vídeo pensando assim, mas o meu pai não tem mais jeito, a minha mãe não tem mais jeito, o meu filho está perdido, a minha filha, o meu companheiro, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo, eles não têm jeito, eles não vão mudar. Eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus, ele dá jeito em qualquer situação. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, se você convidar Jesus para entrar no seu lar, na sua vida, deixa ele entrar, pode ter certeza que no final da sua jornada, que no final dos seus dias, no final dessa situação, vai acabar bem. Nessa nossa travessia, enfrentando muitos e diversos problemas, mas nós temos a Jesus para mandar acalmar o mar e nos ajudar a chegar do outro lado. Não importa a situação, Jesus é poderoso para dar solução a todas as situações da nossa vida. Creia no poder da sua presença. É isso, creia que quando Jesus está presente, as coisas acabam bem. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ter aprendido um pouquinho mais e que o Senhor esteja na sua vida. Coloque toda e qualquer situação diante do Senhor, que Ele vai fazer acabar muito bem. Deus abençoe a todos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia, aleluia.
Glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor.